Olá, rodoviários e amigos dos rodoviários. Estamos aqui em mais um vídeo falando sobre sindicato. Antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. A gente tá contando a história do sindicato, as raízes do sindicato, como que ele surgiu e como é que ele foi até os dias de hoje. Lá vem seu ladrão. Ele ama o sindicato. Eu acho que ele ia até puxar saco do sindicato. Antes de qualquer coisa, se inscrevam aí, curtam aí, não se esqueçam disso e colaborem. Não concordam com alguma coisa que a gente está falando? Vai lá, coloca lá nos comentários, é legal pra gente. De repente a gente está errando em alguma parte da história. O negócio é o seguinte, este vídeo não é para poder falar mal nem bem de nada. É muito fácil você pegar e colocar de um lado assim, ó, é o bem e o mal. Pronto, agora a gente está definido. O sindicato é vilão, não, o sindicato é herói. Não, calma, vamos entender um pouquinho a história? Um pouquinho, então venham comigo. Vamos lá. Sindicato, a gente parou lá em 1824, lá na Inglaterra, quando o sindicato foi estabelecido como forma de lei. A lei sindical que permitiu que existisse o sindicato. Os trabalhadores, a classe operária se juntou com assistência dos anarquistas e começaram a tomar consciência de classe. Começou a ter uma divisão entre o operariado, no caso os proletariados, e a burguesia. Então a burguesia dominava e os proletariados tomavam. Foi necessário haver isso porque a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, quando as máquinas chegaram dominando tudo, as máquinas tiraram o emprego daquela galera que fazia manualmente e eles não tinham, que eles trabalhavam, produziam manualmente e não tinha concorrência, pô. A praga das máquinas chegaram produzindo em massa e o coitado do artesão não conseguia produzir tão intensamente quanto as máquinas. Então eles ficaram desempregados. Era muita fome, era muito desemprego, era muita desgraça. Então os trabalhadores resolveram se unir. Eles começaram a se unir e eles eram considerados marginais, porque eles tinham que se reunir escondidos, eles não podiam fazer greve, e eles eram um tanto radicais, porque a situação era radical. Muitos quebravam máquinas, eles faziam greve mesmo sem poder. Por causa disso eles eram considerados marginais, eles eram presos, eles eram mortos. Depois começou a galera do comunismo também, os comunistas começaram a se juntar com os anarquistas e com os operariados, com os operários, com o proletariado, e começaram a fazer uma grande concentração de ideias e de atitudes. Então a gente tem aquela primeira fase do sindicato, que eles eram considerados marginais, rebeldes. Eles eram odiados pelo Estado e pelas empresas. Os patrões odiavam o sindicato naquela época. Tempo se passou a Primeira Guerra Mundial, passou a Segunda Guerra Mundial, pronto, o mundo foi dividido em dois: comunismo e capitalismo. O mundo capitalista começou a adotar o sindicato. O Japão, os Estados Unidos, a Europa, por causa da democracia. A democracia permite o contrário. A democracia permite o diálogo, pelo menos teoricamente. Quando esses países adotaram o sindicato parou de ser o vilão, que até então era para os empresários, para os industriais, para o Estado, e passou a ser o mocinho. Só que é o seguinte, não bastava você ser barbudinho e fumar.
charuto, não bastava, você tinha que ter lábia. Por quê? Porque aí a parada passou a ser de negociar, passou a ter que ter acordo. E a lábia, o gogó que contava nessa época. Se o cara não tivesse gogó, se ele não soubesse negociar, se o sindicalista não soubesse negociar, ele não era respeitado. Ele não era respeitado, ele não conseguia nada. E a categoria tinha que estar unida o tempo todo. Vocês veem que durante toda a história a categoria tem que estar unida. Porque claro que houve corrupção, claro que houve máfia, claro, sempre houve isso. Principalmente nessa época que o Estado absorveu o sindicato. Nós temos os sindicatos, temos cassinos, que são as melhores coisas para ter. Mas eles conseguiram muitas conquistas para o trabalhador. Antes da Segunda Guerra, as 16 horas já vieram por terra. Mas depois da Segunda Guerra, as coisas começaram a melhorar muito para o trabalhador. Começaram já a ficar atentos em relação à insalubridade, porque antes, meu irmão, a parada era cabulosa. Eles trabalhavam em ambiente escuro, sujo e desconfortável durante 16 horas para receber uma mixaria que não dava para nada. Era só para não morrer de fome. E eles não tinham vida pessoal. Era dormir e trabalhar, dormir e trabalhar. Quando se conseguia dormir. Era uma época muito cabulosa. Então, acabou a Segunda Guerra Mundial, o Estado absorveu o sindicato começou a ter voz ativa e não precisou mais ficar se escondendo em reuniões. As greves começaram a serem permitidas e o sindicato conquistou muitas coisas. Começou a olhar a questão do trabalho infantil, acidente de trabalho. Porque antes, se você perdesse um braço naquelas máquinas horríveis, no outro dia, simplesmente, se você não aparecesse no trabalho, você estava demitido. E se não fosse possível você continuar executando aquele tipo de trabalho que você fazia, você simplesmente estava demitido. E demitido é o seguinte, meu irmão, rua, sem um centavo a mais. Então, a partir de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, os negociantes, os sindicalistas viraram negociantes, começaram a entrar na política. Eles conseguiram várias leis em favor do trabalho infantil, contra o trabalho infantil, em favor da proteção às mulheres. Então, muita coisa a gente conquistou naquela época. Agora vamos dar um pulo aqui para o Brasil. O Brasil, na década de 30, a gente já tinha, antes da década de 30, a parada era cabulosa. A gente teve influência muito dos anarquistas que vieram da Itália. Os anarquistas que vieram da Itália, anarquismo é o seguinte, eles são contra governo, eles são contra opressão. Então eles usaram o meio do proletariado para poder expor as suas ideias. Porque, afinal de contas, os patrões são um tipo de domínio. E os anarquistas eram contra os patrões. Eles acreditavam que os trabalhadores poderiam conseguir se manter financeiramente independente de patrão. Então eles tumultuaram a parada. Chegou a década de 30 e chegou o Getúlio Vargas. Ele era muito esperto, que homem esperto que era aquele. Ele era um verdadeiro político. Para ele poder conseguir apoio no seu governo, ele começou, olha só como é que ele era malandro, ele começou a soltar, todo 1º de maio, ele soltava leis em prol dos trabalhadores. E, além do que, os próprios trabalhadores, através do sindicato, já tinham conseguido alguns benefícios de qualidade de vida, e eles perceberam que essa absorção pelo Estado, através de Getúlio Vargas,
acabava sendo cômodo para eles. Então, quando chegou 1937, Getúlio foi lá, deu mais um golpe, né? Onde surgiu o Estado Novo. E começou a surgir o sindicato conservador, que é chamado de sindicato pelego. É aquele que existe lá, esse sindicato é igual miojo de frango a passarinho com limão. É cheio de conservante e é propaganda enganosa. Então, pro Getúlio não ter problema com os sindicalistas, ele começou a... Vem cá, meu filho, a gente vai dar leis pra galera. Aí por que ele não deu lei de uma vezada só? Ele foi dando aos poucos. Maquiavel já falava. Maquiavel falava que era o seguinte: ou quando você vai fazer o mal, você tem que fazer mal de uma vezada só. Agora, se for fazer o bem, faça aos poucos. No Príncipe de Maquiavel, onde que ele é um manual para os governantes. E Getúlio Vargas, até o suicídio do homem foi bem planejado. Ele entrou para a história, fez uma carta muito foda. Então é o seguinte, aí começou a surgir o sindicato conservador. Vocês já ouviram falar disso? Sindicato que apoia o patrão? Então... Naquela época tinha, ainda bem que era naquela época. Passou o Getúlio suicidou, aí nessa época de Getúlio não precisa nem falar que não podia haver greve, ele começou a soltar um montão de lei, o trabalhador começou a gostar muito de Getúlio, que era o pai dos pobres, e muitas coisas que o Getúlio colocou na CLT, que a consolidação das leis trabalhistas. Pois é, a consolidação, já existiam essas leis, só que aí foi consolidado, foi colocado tudo num livro em forma as leis trabalhistas em forma de um livro, chamado CLT, que é um dispositivo de lei. Muito bem, isso daí foi lá na década de 40, 1943, acho que foi, 43. Só sei que é o seguinte, o Getúlio morreu, o tempo se passou, veio o JK industrializou o país, o país ficou endividado pra caralho, aí depois chegou o Jânio Quadros, a preocupação do cara era a moralidade, e ele começou a pagar uns funcionários públicos pra medirem biquíni. Se o biquíni estava muito curto, você não tava das mulheres na praia. Tanta coisa para resolver. E depois ele renunciou. Chegou o João Goulart, o Jango. Os sindicalistas voltaram à ativa com o Jango. Eles começaram a fazer greve, começaram a querer entrar mais no cenário político. Eles fizeram greve para poder ter aumento salarial e para colocar um tal de Brochado Rocha para chefiar o segundo gabinete parlamentar. Olha só que viagem, eles queriam colocar um sindicalista lá para poder ter voz ativa, e eles fizeram greve, olha só o grau de união que eles tinham. Isso daí quem fez isso daí foi o Comando Nacional de Greve. E beleza, então eles começaram a ter voz de novo, começaram na ativa novamente. Só que aí veio o silêncio. O silêncio com o golpe de 64, que tiraram o Jango do poder. Depois chegou o AI-5 em 68 e o silêncio continuava. O silêncio só foi quebrado na década de 80 com a CUT, que surgiram várias greves, mesmo sendo ilegais, porque nessa época da ditadura era ilegal, você não podia fazer greve, que era coça que você tomava. A CUT chegou, e depois chegou aquele barbudinho lá, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo grandes greves no ABC Paulista. Dias de ausência, nós voltamos aqui. A diretoria do sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13. Todos vocês sabem o que fazer amanhã de manhã. Todos vocês sabem o que fazer. Nós fizemos 10 dias consecutivos.
10 dias. Ninguém pode ter esquecido isso. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus, e o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. Se esse metalúrgico barbudaço que não parava de fumar e falava e arrastava multidões, se o Lula não fosse presidente da República, ele teria entrado para a história como o maior sindicalista que o Brasil já conheceu. Muito bem, então a partir daí as coisas, o tempo foi passando, entrou a Constituição de 88, o governo parou de ser autoritário, teoricamente parou de ser autoritário, as greves começaram a ser permitidas novamente e o sindicalismo começou a tomar forma novamente. Até que o Lula foi presidente e ele aceitou as centrais sindicais, ele legalizou as centrais sindicais, que até então não era legalizada. Olha só que interessante. Então foi só em 2008, depois chegou o Temer, acabou com o imposto sindical, passou a não ser mais obrigatório o imposto sindical. E a gente vê toda essa situação acontecendo até hoje em dia, essa mudança. Agora com a pandemia, então, as mudanças no conceito do que é sindicato tem acontecido e a forma do sindicato agir tem mudado, não é a mesma coisa do que era, não que antes seja certo e agora seja errado, ou vice-versa. As coisas mudam, a sociedade muda, o ambiente de trabalho muda, a tecnologia muda a forma do sindicato agir. Então a gente vê sempre que a união sempre foi super necessária. Sempre foi super necessário. Eu fiz esse breve resumo para vocês verem da onde que a gente veio e o que é necessário para a gente poder controlar melhor a situação. Porque o proletariado ainda existe, a burguesia ainda existe, o patrão, qualquer empresa, o objetivo de qualquer empresa é o lucro. O trabalhador sempre vai estar trabalhando para dar lucro para a empresa, mas a gente quer um mínimo de valorização. Quando a gente cobra do sindicato, na verdade o sindicato ele é um link entre a gente e a empresa. E a gente tem que cobrar mesmo. É muito importante, é necessário, é fundamental que a massa de trabalhadores cobrem do sindicato, porque é ele que vai, ele não pode fazer nada, o sindicato, a Assembleia Soberana, o sindicato não pode fazer nada por conta própria, a Deus dará, ele precisa da aprovação da Assembleia, ou seja, dos trabalhadores. Agora vamos ver alguns modelos de sindicato e para fazer uma reflexão, melhorar a nossa reflexão. A gente aqui no Brasil, a gente tem um sindicato por categoria e os acordos coletivos abrangem tanto os sindicalizados quanto os que não são sindicalizados. Nos Estados Unidos já não é assim. Estados Unidos, nos acordos coletivos, as convenções só atingem os trabalhadores que são sindicalizados. No Japão, cada empresa tem um sindicato. Na França, na Espanha, são vários sindicatos concorrendo por categoria e por classe econômica. Então, assim, a gente tem uma diversidade incrível de sindicato, de sindicalismo. A gente tem no mundo, se vocês forem ver aí, pesquisem isso, vocês vão ver que a gente tem um tipo de sindicato, um modelo de sindicato que pode se tornar diferente de acordo com a vontade do trabalhador. Então, fica aí a sugestão para vocês fazerem uma pesquisa legal, lembrando que este vídeo não é para mamar ninguém, nem para poder metralhar ninguém.
simplesmente para poder entender melhor como que foi a transformação do sindicato e da nossa forma de trabalho. Lembrando que antes não tinha internet, lembrando que antes não tinha pandemia, lembrando que antes não tinha crise que fizesse. Lembrando que antes não tinha essa tecnologia da forma que a gente vê hoje. Existia uma transformação social baseado num tipo de tecnologia que hoje seria até precária. Mas a gente tem que ficar atento que o mundo da tecnologia está cada vez mais avançado e a gente precisa se unir mais do que nunca. É isso, esse vídeo é em prol da união dos trabalhadores. E em busca de um conhecimento maior sobre o que a gente faz, o que a gente fala e a importância que o trabalhador tem. É isso aí, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e no próximo a gente já vai fazer um vídeo mais apurado sobre os tempos atuais, sobre o nosso sindicato e sobre a oposição. Vamos contar uma historinha aí. Agora eu consegui abrir a cabeça e quis fazer a união dos rodoviários e qual o significado do sindicato. Muito bem, seu ladrão.